No Saber Direito desta semana, o professor Antônio Minhoto traz um curso sobre direito constitucional e a sociedade da informação. Durante as aulas, ele vai abordar assuntos ligados à internet e às redes sociais. Vai apresentar o direito e a modernidade líquida, as fake news e as teorias da conspiração. Está no ar a aula 5. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mais uma aula, mais um capítulo nesse nosso estudo aqui do programa Saber Direito, dentro da TV Justiça. Meu nome é Antônio Minhoto, eu sou professor universitário, sou advogado, sou doutor e mestre em Direito, pesquisador. Um prazer estar aqui contigo para cumprir essa jornada. Para mim é tão prazerosa estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do que a gente pesquisou, estudou. Espero que seja de utilidade e de serventia para você, ok? Nós vamos conversar nessa aula aqui, nós vamos conversar sobre um tema que vem sendo bastante comentado. Não só esse tema, mas é um tema que nós vamos abordar. Sabe o que é? Nós vamos falar sobre inteligência artificial. Sim, vamos abordar alguns aspectos da questão da inteligência artificial. Inclusive, como a gente já tinha feito antes, vamos fazer um pequeno arco histórico, mostrar como é que essa questão da inteligência artificial apareceu, porque diferente do que as pessoas imaginam, não foi algo que surgiu agora, recentemente. Nossa, uma coisa novíssima. Talvez o que seja novíssimo seja o uso da inteligência artificial que realmente atingiu ou está atingindo agora níveis realmente inéditos, né, de utilização, de aplicação, mas a inteligência artificial em si de algo que vem se desenvolvendo há algum tempo. Aliás, se a gente parar para pensar, nada é assim exatamente, puxa, surgiu aí de uma hora para outra isso ou aquilo. Não é bem assim que funciona. Mas eu quero que vocês tenham contato com isso. Então veja, tem o John McCarthy, ele se tem mais ou menos como uma maneira consensual que o termo, a expressão inteligência artificial, ela teria surgido numa palestra do John McCarthy numa universidade chamada Dartmouth, né, norte-americana. Ele usou essa expressão inteligência artificial. Àquela altura, buscava-se criar máquinas que imitassem algumas atividades humanas como aprendizagem e solução de problemas. Então ele usou essa expressão, olha só, 1956, você vê que não é uma coisa super recente, historicamente é como se fosse ontem, mas se a gente olhar, não é tão recente assim. Já na década seguinte, 1960, o termo lógica simbólica toma espaço. Então você tem aí o quê? A ideia era representar o conhecimento usando lógica simbólica e o uso dos símbolos próprios dessa linguagem servia para a criação de todo um sistema de raciocínio. Então você vê que é mais um passo, é mais uma caminhada que se dá nessa direção da inteligência artificial ou do seu desenvolvimento. Então aparece alguém lá, usa o termo, às vezes até de uma maneira um pouquinho isolada, porque não tem assim um desenvolvimento apropriado, mas coloca. E depois aquilo vai tendo um desenvolvimento, como a gente está mostrando aqui, por exemplo, a partir dos anos 60. A inteligência artificial ela entra nos anos 70 sob críticas. Então, por que ela era criticada? Porque dizia-se que ela havia sido recebida com excessivo otimismo e que não havia entregado nenhum avanço concreto. É aquela coisa, olha, foi muita festinha, muito confete, muita serpentina, mas efetivamente o que nós temos aí de benefício? Esse era o sentimento nos anos 70. A complexidade do mundo real parecia, àquela altura, mais ou menos, né, ter sido um desafio demasiado grande para a inteligência artificial. Então, vamos dizer assim, foi uma época em que havia uma certa reticência, ou havia um certo descrédito, até uma descrença em relação ao que poderia ser o papel da inteligência artificial. Então, como está sendo dito aí, não se tinha assim como, isso aí pode fazer uma diferença, é útil, é bom, é importante, ou qualquer coisa do tipo, né?
nos idos de 1980 surge o conceito de sistemas baseados em conhecimento. Algo que, se a gente olhar, né, representou uma espécie de renascimento da inteligência artificial. Os tais sistemas de conhecimento usavam justamente uma grande massa de informações para resolver questões específicas. Então você já começa a ter uma espécie de um renascimento. Isso aí até eu acho que vem junto, você veja bem, anos 80, se você pensar bem, a época que começam a surgir os computadores pessoais, os chamados PCs, né, Personal Computers. Então você tem lá aquela parte que nós tivemos aqui, o Pentium, né, Pentium, também tinha aquela história do 486, 386, 486, 586, enfim, toda aquela evolução. Então, mais ou menos nessa época, você começa a ter esse, vamos dizer, esse boom da informática e, para mim, a meu ver, não à toa, não de graça, você também tem uma retomada da IA ou uma revalorização da inteligência artificial como um campo interessante, como um campo fértil, como algo que poderia efetivamente oferecer respostas, ou poderia oferecer caminhos, poderia oferecer soluções, poderia oferecer alternativas a um leque amplo de problemas que o homem buscava resolver então ou desde sempre, né? Então aquela fase de descrença dos anos 70 acabou ficando para trás e retomou-se essa nova visão nos anos 80, a meu ver, essa é uma avaliação minha, impulsionada por essa questão da informática que chegou, que deu uma disseminada muito grande, as pessoas queriam ter os seus computadores, não se falava ainda em celular, muito menos smartphone, mas as pessoas queriam ter os seus computadores, né? O acesso era discado. O pessoal que é mais novo vem falar, pô, esse professor deve ser meio louco, né? Como assim acesso discado? Vocês vão ter que dar um crédito para mim, tá? Depois você pesquisa lá, joga no Google, joga onde você quiser lá, acesso à internet discado. Acreditem, crianças, existia um acesso que era através meio de uma linha telefônica, fazia um barulho de fax, era um negócio realmente incrível, os primórdios aí da internet e da computação. Muito bem. Os anos 90 assistem já ao surgimento de dois conceitos importantes quando a gente fala de inteligência artificial. Machine Learning e redes neurais. Machine Learning quer dizer o aprendizado da máquina e as chamadas redes neurais. A ideia de um aprendizado por parte das máquinas toma espaço, especialmente com as redes neurais. Então você tem aquela ideia que até hoje prevalece, muito típica da inteligência artificial, de a máquina pode aprender com o homem. Ela observa e ela vai construindo o seu próprio aprendizado. Como você tem hoje, por exemplo, você pega lá, vou pegar aqui um famoso, aí você tem esses aplicativos aí de inteligência artificial, em que você coloca lá um problema, puxa, eu preciso de uma, sei lá, letra de música, falando de amor, sai lá uma letrinha. O que ele está fazendo? Ele está acessando na internet aquilo que você precisa. Faz lá uma filtragem e te entrega algo que certamente não é inédito, porque ele está pegando de algo que já foi divulgado de alguma maneira e também está construindo segundo uma lógica própria. Então supostamente ele iria aprendendo, se aprimorando a partir daquelas informações do mundo humano, do mundo físico. Então por isso que se fala machine learning, quer dizer, a máquina aprendendo a construir o seu próprio conhecimento, o seu próprio ensinamento. Bom, as redes neurais, aí nós já estamos falando vamos colocar o que seria um conceito, para você entender, bem de dicionário mesmo, tá? Em ciência da computação e campos relacionados, redes neurais artificiais ou redes neuronais artificiais são modelos computacionais inspirados pelo sistema nervoso central de um animal que são capazes de realizar o aprendizado de máquina, bem como o reconhecimento de padrão. Então, como o próprio nome sugere, a rede neural ela busca realmente mimetizar, imitar uma rede neurológica de um animal ou de um ser humano, que a do ser humano é bem mais complexa, mas ela busca imitar isso também. Quer dizer, como forma dela aprender a sua própria evolução, né, a evolução da máquina, dessas redes neurais, ela se dá imitando essa modelagem de
uma rede neural animal. Porque, veja, a rede neural animal, e o homem é um bom exemplo disso, ela também se baseia na questão do erro e do aprendizado. Né? Puxa, a criança, quando ela vai, né, ela faz um movimento, cai, ela aprende, fala, puxa, se eu for assim eu posso cair, eu posso me machucar, talvez eu tenha que andar um pouco mais, não posso ser tão, me atirar tanto assim, ou enfim, vou subir nessa árvore, não posso cair, senão machuca, eu posso me machucar, me ferir. Então, isso também é um aprendizado e a máquina tenta imitar isso. Aprofunda-se nos anos 2000 o conceito de aprendizado da máquina, falando do machine learning. Nos anos 2000 isso é aprofundado. E também se aprofunda o acesso a um grande contingente de dados, nomeado então de explosão de dados. Vejam como tem uma lógica naquilo que eu falei, né? Eu não falei que nos anos 80 começou a ter as pessoas com seus computadores pessoais, os PCs, isso teve uma grande disseminação? Pois é, quando chega nos anos 2000, você tem o quê? Já uma massa de dados muito grande, essas pessoas todas estão... A internet também está nos anos 80, foi se desenvolvendo nos 90, chega nos 2000, a internet, com todos os seus problemas, ela já é uma realidade. Então você já começa a ter uma produção muito grande de dados, muitos dados. Então tem essa chamada explosão de dados, que é justamente em cima desses dados que a inteligência artificial vai poder se manifestar, vai poder interagir, vai poder aprender, para ela poder também, ela própria, se desenvolver. Então nós temos essa questão aí a partir, portanto, dos anos 2000. Esse aumento na quantidade de dados e avanços em algoritmos de aprendizado de máquina impulsionaram a eficácia da inteligência artificial em várias áreas, incluindo visão computacional, processamento de linguagem natural e reconhecimento de padrões. Você percebe como você já começa a dar uma sofisticada? Então, olha, ó, visão computacional, processamento de linguagem natural e reconhecimento de padrões. Acabei de falar, ou falei nas aulas anteriores, sobre a criação de uma figura, né, de um avatar que se assemelha muito a uma jovem, uma mulher, uma moça de verdade. Você olha lá e fala, puxa, né, criaram um nome lá para ela, vamos dizer que fosse Aline, qualquer coisa assim, entendeu? Quem chama Aline aí, por favor, só dando um exemplo. Está lá, ela não existe, na verdade, só existe no ambiente virtual. Veja como tem a ver com essa questão, ó, processamento de linguagem natural, porque aquele ser que foi ser, não, né? Aquela figura que foi criada ali, ela vai falar, ela vai ter uma voz, ela vai interagir, ela reconhece padrões, a partir daqueles padrões ela desenvolve a própria conduta dela de interação. Tudo isso é inteligência artificial. Veja como isso se desenvolveu. Então, eu repito, a inteligência artificial ela é muito baseada nessa coisa da observação do humano e transportando para o ambiente da máquina. Quer dizer, como é que a máquina vai se comportar? Ela vai se comportar porque qual que é o parâmetro de inteligência? O parâmetro de inteligência é o humano. O ser humano é um ser inteligente, a máquina quer ser inteligente, ela tem que fazer o quê? Tem que imitar o humano. Então, já mostra isso, né? Essa questão da linguagem natural e a reconhecimento de padrões tem muito a ver com isso que eu falei, dessa figura que foi criada, né? Esse avatar foi colocado dentro de um ambiente virtual que já tem até seguidores lá no Instagram e tal, pessoas que seguem, acredito eu, mesmo sabendo que não se trata de uma pessoa de verdade. De 2010 em diante, surge e se desenvolve o Deep Learning e avanços contínuos. O avanço significativo em algoritmos de Deep Learning, impulsionado por redes neurais profundas, transformou a inteligência artificial, redundando em grandes avanços em reconhecimento de imagem, tradução automática e jogos. Então também tem essa, né? O sistema computacional, a máquina, que ela vai reconhecer a imagem, que ela vai ter uma tradução automática daquilo, que ela vai interagir na questão dos jogos. Então nós temos essa nova configuração aí a partir dos anos de 2010. E o que nós estamos vivendo hoje, né? Em que a inteligência artificial está na pauta do dia, não se sabe, na verdade, quais as consequências que ela vai trazer para todas as áreas, pessoal. Não pensa você que é uma coisa para o direito, é geral.
Você tem a possibilidade, por exemplo, de inteligência artificial se dedicar, por exemplo, a cirurgias, até as mais delicadas. Então, fazer uma cirurgia, um robô que está fazendo ali, não é, veja bem, não é uma cirurgia à distância, em que um médico está operando lá o joystick e tal, mas é um ser humano fazendo aquilo. Não, eu estou falando de um robô. Com toda a informação possível e imaginável, ele está ali e tal, puxa, aqui tem que fazer assim, corta aqui, costura ali e tal. Uma cirurgia. Hoje nós já temos também, e muito mais avançado, já tem um bom tempo, mas já tem hoje de uma maneira avançada, as consultas legais. Nos Estados Unidos já é uma realidade. Você pede uma consulta para uma inteligência artificial que já está bem desenvolvida, ela vai te dar uma resposta considerando a doutrina, considerando a jurisprudência, considerando todos os elementos para te dar uma resposta. Olha, aqui o melhor caminho é você ir para cá. Professor, ela está certa, isso é uma outra coisa, você vai ter que avaliar. Como hoje você também coloca uma consulta, a inteligência artificial vai te responder. Aquilo está certo, para quem tem o conhecimento, um ser humano tem um conhecimento, vai lá e lê, eu já fiz esse teste. Você pede uma consulta, lê uma consulta jurídica. Não é aquele ouro 18, tá certo? Pelo menos o que eu vi. É uma coisa que você vê alguns elementos e fala, não, isso aqui está correto, mas tem algumas nuances ali que você fala, não, isso aqui não é bem assim. Mas, para a pessoa que não tem formação nenhuma e está querendo uma resposta, pode ser que tenha uma utilidade aquilo. Então a gente tem, olha, Artificial Intelligence, inteligência artificial, qualquer técnica que capacite uma máquina a imitar a inteligência humana. Então isso é um universo maior. Dentro desse universo você tem o Machine Learning, que a gente já mencionou, métodos estatísticos que possibilitam que as máquinas aprendam a partir dos dados sem programação, que é o que nós estamos comentando até agora. E por fim, dentro também desse universo, você tem o Deep Learning, um universo um pouquinho menor, que é as redes neurais com múltiplas camadas que assimilam tarefas e reconhecem símbolos a partir dos dados. Então, tudo isso está compondo esse ambiente da inteligência artificial. A inteligência artificial continua a se integrar em diversos setores, incluindo saúde, finanças, transporte, manufatura. O foco está em desenvolver sistemas mais compreensíveis, sistemas éticos e que possam colaborar efetivamente com os seres humanos. Então você tem aí um desafio, essa questão do desafio ético com toda certeza, e é muito difícil você estabelecer limites. Na conduta humana, você consegue estabelecer limites, você consegue criar um código de ética. Eu posso criar quando eu falo a sociedade pode criar um código de ética para o jornalismo. Olha, isso aqui pode, isso aqui não pode. A gente viu aqui em relação, por exemplo, à saúde, profissionais da saúde, manifestação nas redes sociais. O que ele pode fazer? O que não convém que ele faça? O que é proibido? Você pode estabelecer. Como é que você vai estabelecer ética para uma máquina? Que a máquina ela não tem um reconhecimento, porque para você falar em ética, você tem que falar em valores. A ética pertence ao campo da moral. Como é que você vai fazer para ensinar isso para uma máquina? Ou como é que a máquina vai reconhecer que existe isso para ela... mas a máquina pode aprender, professor, pode aprender, mas como é que ela vai aplicar esse conhecimento? Porque o homem, naturalmente, ele tem uma dosagem, ele tem uma proporcionalidade. Se você fala para uma pessoa, João cometeu um crime, aí você fala, tá legal, a tua pergunta seguinte é, mas qual crime? Não importa que crime ele cometeu, não. Lógico que importa. Não, ele entrou dentro da CIA e furtou um par de meia. Tá legal, ele cometeu um furto, pequeno valor, tá ok. Não, João cometeu um homicídio qualificado. É uma coisa totalmente diferente. Um ser humano reconhece isso com facilidade. Fala, não, existe uma proporcionalidade. A máquina fazer isso não é tão simples quanto parece. Especialmente quando você coloca uma questão ética, em que você tem subjetividades para serem levadas em conta. Tá certo? Por exemplo, eu vou dar aqui para ilustrar. Não faz muito tempo aconteceu aquele caso de uma senhora, de uma mulher que levou o tio a uma agência bancária para contrair um empréstimo. Só que o tio chegou na agência morto. Então, assim, ela cometeu um crime? Cometeu, mas aí você vai levar em conta as circunstâncias. Ela estava na sua sanidade mental? Ela tem condições de responder pelo que ela fez? Ela estava numa situação premente, passando fome, passando frio,
medicada, com o seu psíquico totalmente alterado? A gente não sabe. Mas se ela tiver, você vai ser levado isso em conta? Sim. Uma máquina seria capaz de fazer isso? Dificilmente, mas é uma coisa que está em construção. A gente também não pode afirmar categoricamente não. Bom, então estamos aí diante desses desafios, né? Como que uma máquina vai poder desenvolver um raciocínio, uma abordagem ética? Claro que isso é bem mais complexo e bem mais difícil do que se possa imaginar, né? Ou talvez você consiga imaginar o tamanho da complexidade. Atualmente se aceita como conceito e aplicação da inteligência artificial o desenvolvimento de sistemas ou equipamentos, máquinas, né, capazes de executar tarefas normalmente demandantes de inteligência humana, incluindo aprendizado, percepção, reconhecimento de padrões, raciocínio, compreensão da linguagem natural e tomada de decisões. Olha como a gente já está ingressando num campo mais complexo. Falei agora há pouco do desafio da ética, mas você já tem agora essa inteligência artificial, ela tem sendo capaz de perceber, de reconhecer padrões, raciocínio, compreensão, linguagem natural, tomar decisões. Veja só, a inteligência artificial tomando decisões baseadas no que ela conseguiu aprender, no que ela conseguiu desenvolver como inteligência, como um conjunto de conhecimentos que ela consegue articular e aplicar para as mais variadas situações, tá certo? A inteligência artificial, portanto, procura imitar o procedimento humano para a resolução de problemas e até mesmo a forma como os humanos pensam. Por enquanto, contudo, esse processo de imitação demanda a criação manual e, portanto, humana de regras ou de algoritmos. Na verdade, isso, veja só que interessante. Por isso que a IA, a inteligência artificial, é um tema bastante desafiador. Ao mesmo tempo que você fala, puxa, é um limite, né, a inteligência artificial, porque você tem que criar, um humano tem que criar regras, né, ou algoritmos para que a inteligência artificial possa trabalhar dentro daquilo. Ao mesmo tempo, essa limitação pode ser uma proteção para nós. Porque já imaginou uma inteligência artificial plena, capaz de tudo, de perceber, de avaliar, de decidir, de implementar uma decisão, de mudar de posição e tomar outra decisão, como se fosse humano mesmo, poderia ser algo preocupante. Então a gente tem nesse tema uma temática, um conjunto de temas bastante desafiador, né? Bastante, eu diria até complexo para a gente poder lidar em relação à questão humana, a nós em interação com todo esse universo de informática, de inteligência artificial mesmo. Tome-se como exemplo a questão do reconhecimento de imagens pela inteligência artificial. Situação em que se terá humanos desenvolvendo algoritmos para o reconhecimento de elementos específicos da imagem. Tem até um nome isso, né, pessoal? Um processo que é conhecido como programação heurística. A questão, por exemplo, vou lembrar aqui, né, dar um exemplo aqui, eu falo isso para quem eu posso, né? Você está lá, por exemplo, o Facebook, o Instagram, o Facebook tem muito disso, né? Veja aqui, participe aqui desses jogos, quem você foi num passado distante, aí te coloca lá identificado com uma figura lá do passado, sei lá, Cleópatra, qualquer coisa, Napoleão, enfim. Ou então, outros que fazem identificação tua com animais. Com que animal você se identifica? E aí coloca lá, você faz um teste, responde umas perguntas, olha para a câmera e dá lá, você é uma pantera, você é um lobo, você sei lá o que, uma girafa e por aí vai. Veja, o que está acontecendo? Captação da tua íris, captação das tuas linhas de face. Tudo isso são informações que estão sendo captadas. Ah, mas está sendo captada para o quê? Para várias coisas. Você pode, a pessoa está usando, sei lá, óculos, e aí vai lá, capta com o óculos. Daqui a pouco começa a aparecer propaganda para ela de venda de óculos, promoção de óculos. Eu estou fazendo um exemplo bem básico, bem simples, tá? Mas tudo isso pode ocorrer, esse tipo de captação. Isso é programação heurística, essa questão do reconhecimento facial. Nós já temos isso hoje, por exemplo, você entra em condomínios, tem lá, você olha para a câmera, se estiver cadastrado, libera a sua entrada, o porteiro eletrônico, ele reconheceu a tua face, né?
Isso não deixa de ser um tipo de inteligência artificial. O que é a heurística? Olha só, vamos ver aqui um conceito. Em ciência da computação, inteligência artificial e otimização matemática, uma heurística, que vem do grego e significa eu encontro, descubro, é uma técnica projetada para resolver um problema mais rapidamente quando os métodos clássicos são muito lentos, ou para encontrar uma solução aproximada, quando os métodos clássicos não conseguem encontrar uma solução exata. Isso é obtido trocando-se a otimização, integridade, exatidão ou precisão por velocidade. De certa forma, pode ser considerado um atalho. E ficou identificada essa questão da programação heurística com a questão facial, a questão das imagens, de reconhecer, né? Então, na verdade, está buscando um atalho, um caminho mais rápido, um caminho mais fácil. Mas também pode ser essa questão do facial, que é muito identificado com a questão da inteligência artificial. Procurando ser uma espécie de próximo passo no desenvolvimento da inteligência artificial, há hoje uma visão nomeada de aprendizado da máquina. A gente já falou agora há pouco, mas agora está mais desenvolvido o machine learning, em que as regras ou algoritmos programados manualmente por humanos cedem espaço para o aprendizado de padrões a partir de dados. Veja, seria a máquina se autoprogramando, criando para si mesma o seu algoritmo. É uma outra situação. Foi o que eu falei. Nossa, que bacana, que bom que a máquina está fazendo isso. Será que é tão bom assim? Tudo que o ser humano não pode ter, na verdade, um certo controle, pode ser que não seja tão bom assim. Até vou fazer aqui uma remissão aqui, uma lembrança a um filme bem conhecido que é O Exterminador do Futuro, né, que teve até toda uma sequência de filmes, mas que basicamente mostra isso, né, que uma inteligência artificial ligada lá a um exoesqueleto de metal saiu do controle, né, até de uma certa forma assim, eu quero tirar da tomada, não dá mais, já não tem mais o que fazer, já saiu do controle, já está se autoalimentando. Então, assim, a inteligência artificial, ela oferece riscos sim, não é uma coisa assim também de você falar, não, isso é uma teoria conspiratória, tal. Não é não. Pode existir se realmente risco, precisa tomar cuidado o limite que isso é colocado, mas hoje em dia já tem isso, né? É mais ou menos, pessoal, a gente teria que entrar na questão aí do biodireito, que já não tem a ver com a inteligência artificial, por exemplo, da questão da clonagem. Você acredita que pode ter seres humanos clonados? Tem gente que fala que sim, que já existem por aí seres humanos clonados. Eu não sei se é verdade. Tivemos uma ovelha, Dolly, que já morreu inclusive, né? A clonada. Mas imagina, um ser humano clonado não traz uma série de questões éticas? Aliás, traz questões até relacionadas a direito de família e tudo mais. Claro que sim. Então, assim, a ciência de repente pode conseguir chegar nisso, mas será que seria ético que isso fosse levado adiante? Isso são questões bem interessantes para a gente considerar e para a gente refletir a respeito. Didaticamente, há duas abordagens claramente delineadas no estudo do desenvolvimento da inteligência artificial. Primeira abordagem, centrada nos seres humanos. Os homens criam todo o sistema de desenvolvimento da inteligência artificial com hipótese e confirmação experimental. Pensar, agir, humano. Então é bem aquela questão da máquina imitando o ser humano, a maneira do ser humano ser, a maneira dele abordar os problemas. Então ela vai se humanizando, vamos dizer assim. Depois você tem uma segunda hipótese, seria uma abordagem centrada na racionalidade. Aqui se centra o foco numa combinação de matemática e engenharia. Então é o pensar e o agir racional. Inclusive, podemos dar aqui como exemplo, o pessoal mais novo não vai saber do que eu estou falando, o pessoal com mais experiência de vida, sim. Havia uma série no passado que era Jornada nas Estrelas, e um dos integrantes da espaçonave, né, que estava lá, era o Spock, que ele era de um planeta, do planeta Vulcano. E ele era caracterizado por ter uma lógica muito rigorosa, uma lógica muito dura e tal, né? Ele fazia até aquele sinal, né, de comprimento e tal. E o Spock, ele tinha, portanto, essa racionalidade muito exacerbada. Provavelmente aqui, letra B, né? Então o que acontece? Você combina matemática e engenharia
para você construir esse pensar. Aí seria realmente, na minha opinião, uma inteligência realmente artificial. Porque aí você não está nem buscando imitar o humano, você está criando uma nova forma de pensar aquilo. Que por outro lado também, é totalmente novo, mas como é que você vai fazer para pensar totalmente apartado do que seja humano? Você teria que buscar uma inteligência que a gente mesmo não consegue conceber. Será que isso é possível? Eu acho que sim. Agora, e os limites disso? Também difícil saber. Certamente os tem, mas difícil saber. Bom, tem um teste que foi nomeado de teste de Turing, criado em 1950 por Alan Turing, criado especificamente para avaliar, dentro do agir humano, se um sistema ou agente artificial é de fato inteligente. Então ele criou esse sistema para se avaliar isso. Será que isso que foi criado, esse sistema, ele é de fato inteligente? A gente pode chamar de inteligente? Nesse teste, um computador ou sistema inteligente artificial será interrogado por um humano, que se não conseguir distinguir se as respostas vêm de um ser humano ou de uma máquina, poderá atestar que aquele sistema ou computador, né, é de fato inteligente. Então, se você recebe, você faz esse teste de Turing, se você recebe aquelas respostas e você não consegue diferenciar, rapaz, não sei dizer se quem respondeu isso foi um ser humano ou foi uma máquina, foi um computador, um sistema. Então, realmente aí você vai poder dizer, bom, então esse sistema ele tem um determinado grau de inteligência, né, em relação ao que foi questionado. Esse é o chamado teste de Turing. O teste de Turing, ele avalia certas capacidades, ou algumas capacidades. A primeira delas, processamento de linguagem natural, comunicação natural com o ser humano. Então, como é esse processamento dessa linguagem natural? Como é essa comunicação com o ser humano? Então, vejam, vamos lembrar que o teste de Turing está avaliando capacidades do sistema, da máquina, daquela inteligência artificial. B, representação de conhecimento, como guardar o que se sabe ou aprende. Como é que a máquina vai reter isso e de que maneira ela vai reter? A gente retém conhecimento, mas tem conhecimento que a gente retém e a gente depois até abre mão porque a gente fala, puxa, isso aqui não tem muita utilidade, vamos dizer assim. Você não consegue enxergar uma utilidade em relação àquilo. Então aquilo você não se sente mais estimulado a guardar aquele conhecimento. Vamos dizer assim, eu vou falar grosso modo, tá? Quando eu era garoto, eu sabia construir um carrinho de rolimã, né? Aquele pedaço de madeira, colocava 2 eixos, a roda que era o rolimã, eu tinha um conhecimento ligado àquilo. Eu guardei aquilo, mais ou menos, né? Eu guardei, se me der hoje para fazer, provavelmente não vou conseguir fazer, vai sair mais ou menos, vai sair como sairia naquela época. É um conhecimento que eu tenho, eu recebi, acumulei, mas aquilo já não expressa tanta utilidade para mim. Então a representação do conhecimento e o que se sabe, o que aprende e o que se guarda é importante. Raciocínio automatizado, usar o que se sabe para responder questionamentos ou gerar mais conhecimento. Está dentro disso que a gente expressou também, que eu dei até o exemplo aí do carrinho de rolimã. Aprendizado de máquina, se adaptar, detectar e explorar padrões. Será que a máquina consegue fazer isso de uma maneira eficiente? Isso vai ser levado em conta, vai ser avaliado. Ela está se adaptando, detectando e explorando padrões para poder resolver questões novas, aspectos novos que estão se apresentando, também é um desafio a ser considerado e está dentro desse teste de Turing. Visão computacional, identificação de objetos. Aí você tem uma mescla, né? Também um pouco daquela questão das duas abordagens, aquela coisa de você cruzar matemática com análise de dados, uma coisa mais mecânica. Robótica, manipulação de objetos e movimento. Aí você já está tendo aqueles robôs que aparecem, né? Desempenhando diversas funções. Então, sei lá, um robô que trabalha como segurança, faz um trabalho de policial, então ele está lá, caminha, né? Ele caminha até de um jeito estranho, leva uma paulada, ele não reage, que ele tem que identificar, puxa, esse é um inocente, eu não posso devolver essa agressão. Mas como é que ele vai conseguir fazer isso? Como é que ele vai conseguir fazer essa identificação? É uma coisa sutil para uma máquina fazer. Essas 6 disciplinas compõem a maior parte da inteligência artificial e o teste de Turing ainda é utilizado para avaliação de sistemas inteligentes, tá certo? Então você tem essas questões.
Um grande desafio no contexto da inteligência artificial é compreender como os humanos pensam, algo bastante subjetivo e variável, o que a gente vem falando aqui. Uma abordagem é mais introspectiva ou psicológica, levando-se em conta de modo central o contexto específico, e só então desenvolver programas computacionais coincidentes com o comportamento humano previsto para a dada situação. Eu acho que essa primeira parte aqui é, como eu venho dizendo, o grande desafio, ou seja, compreender como é que os humanos pensam, como é que uma máquina vai fazer isso. Até porque entre os humanos existem muitas variações. Né? Como é que uma máquina, por exemplo, já usando algo que a gente falou aqui durante as nossas aulas, como é que uma máquina vai avaliar um humano que diz, não, a Terra é plana, aí a máquina busca todos os dados que ela tem, ela fala, mas a Terra não é plana, por que ele está defendendo que é plana? Como é que ela vai fazer um juízo de valor em relação ao humano que age daquela maneira? A gente consegue olhar e falar, não, pera um pouquinho, ele está buscando um conforto ideológico, ele quer fazer parte de um grupo. A máquina pode chegar nisso? Até pode, mas não com as subjetividades que a gente chega, pelo menos não até agora, não foi assim até agora. Pode ser que se desenvolva dessa maneira. A gente não tem como prever ainda exatamente todos os mínimos passos que vão ser tomados. Mas existe um alto grau de subjetividade que a máquina muitas vezes não consegue captar. Outra abordagem é o pensamento racional, lógico, mecânico que a gente mencionou agora há pouco também, baseado no uso de símbolos e regras lógicas para representar o conhecimento e raciocinar sobre ele e, consequentemente, dar respostas às perguntas. Se poderia ilustrar com um silogismo. Então, assim, você faz um silogismo, vou trazer aqui para vocês um silogismo bem básico, né? Quem nasce no Brasil é brasileiro. João nasceu no Brasil, logo João é brasileiro. É um silogismo bastante fácil de você entender. Premissa maior, premissa menor, conclusão. Agora, o silogismo, né, todo advogado sabe disso, o silogismo ele pode ser um veículo de inverdades. Você pode colocar, por exemplo, o queijo é branco e tem furos. A lua é branca e tem furos, né, crateras. Logo, a lua é um queijo. Você falou, pô, isso é um absurdo. Claro, você construiu um silogismo que não é verídico. Mas, quando você coloca uma situação como essa, o computador consegue reconhecer muito facilmente isso daqui. Né? Essa do João. Agora, da lua e do queijo, eu estou assim, veja, só um exemplo para ilustrar, tá? Pode ser que ele não consiga perceber na sua sutileza. O desafio, porém, é transportar isso para o universo das máquinas, essa questão do silogismo que eu acabei de falar. Por quê? Sistemas, computadores, programas. Assim, o pensamento racional se mostra como um desafio grande. Afinal, como reter, guardar e processar o conhecimento e em seguida usá-lo para raciocinar, articular, para por fim criar um enunciado, uma resposta, por exemplo, adequada ou adequado. Como é que você vai conseguir articular isso para você ter uma resposta que seja adequada? Porque também tem essa. O homem, por exemplo, ele pode fazer uma grande digressão, um grande raciocínio sem nenhum objetivo. Ele simplesmente está refletindo a respeito. Vamos pensar, por exemplo, numa poesia. Se você for entrar nesse campo, então, da arte, da criação, aqui se presta a poesia, a ser lírica, a tocar as pessoas de alguma coisa, incomodar, seja o que for. Para uma máquina pegar essa sutileza é mais difícil. Aqui se presta um filme, uma peça de teatro, um livro. Ele tem como objetivo ensinar A, B ou C. Pode ser que não. Pode ser que o autor estivesse querendo simplesmente causar um incômodo, um impacto, até mesmo um asco, uma rejeição. Então, esse tipo de variação de subjetividades é muito próprio do ser humano. E para a máquina conseguir captar isso é difícil. Um aspecto também que a gente tem que destacar aqui é o seguinte. Um ser humano ele age para atingir o melhor resultado possível diante de uma incerteza, algo de difícil obtenção de um agente computacional. A este último falta ainda, temos sempre que frisar isso, né? Autonomia, percepção do ambiente e adaptação eficiente às mudanças, bem como identificar e assumir metas e objetivos. Para uma máquina é difícil fazer isso. Mudar, por exemplo, ela tem um ser humano tem um objetivo, ele consegue refletir e falar, não, eu preciso mudar isso aqui.
Ou ele mantém o objetivo, mas muda a estratégia, muda o procedimento, a forma dele atuar, os elementos que ele leva em consideração. Essa variabilidade e esse lidar com a incerteza, para a máquina é difícil. Como é que ela vai lidar com isso, né? Ou é mais difícil? E a gente traz aqui, ó, eu estou destacando aqui que a saúde é uma das áreas com maior potencial de transformação, por conta da aplicação da inteligência artificial. Uma tecnologia que pode gerar uma verdadeira revolução na maneira como os serviços de saúde são prestados. Melhorar diagnósticos, personalizar tratamentos e otimizar a gestão de dados médicos. Então a área da saúde, eu até cheguei a mencionar, cirurgias com robôs e tal, ela é uma área, não só por isso, por muitos outros aspectos, eu estou destacando ela aqui porque me parece uma área rica para a gente refletir a respeito. Por exemplo, diagnóstico médico. A inteligência artificial pode, potencialmente, ao menos, analisar e interpretar imagens médicas, como radiografias, tomografias e ressonâncias magnéticas, auxiliando no diagnóstico de doenças como câncer e doenças cardiovasculares. Claro que a gente está falando de algo que está se desenvolvendo em conjunto com médicos ou com profissionais da saúde humanos, mas ela tem essa possibilidade do diagnóstico médico. Ela é capaz de identificar, puxa, está presente aqui uma pessoa que está se identificando, está com coriza, está com dor no corpo, está com febre. Quais as possibilidades? Bom, ela pode ter uma dengue, ela pode ter uma covid, ela pode ter uma gripe, ela vai mapeando aquilo. Esses dados ela consegue fazer também. Medicina personalizada. Utilização de inteligência artificial para analisar dados genéticos. Hoje é uma coisa extremamente importante. Algo capaz de criar tratamentos totalmente personalizados, aumentando a sua eficácia. Claro, se você tem um tratamento específico para você, para algo que você tem, a chance disso ter uma eficácia para você, como paciente, é muito maior do que você tratar aquilo genericamente. Então, a medicina personalizada também está dentro desse contexto da inteligência artificial na área da saúde. Assistentes virtuais e chatbots. Puxa, o que seria, né? Desenvolvimento de assistentes virtuais e chatbots que podem fornecer informações de saúde, agendar consultas, acompanhar a adesão ao tratamento e até mesmo oferecer suporte emocional. A gente fica meio espantado com isso, mas é uma realidade. Puxa, professor, mas uma máquina vai oferecer um suporte emocional? Sim, né? Vai poder ter uma conversa ali que possa servir de alguma maneira de um lenitivo para a pessoa que está numa situação aflitiva, numa situação difícil. O que é o chatbot que eu acabei de mencionar? Chatbot é um programa de computador que tenta simular um ser humano na conversação com as pessoas. Já, mais uma vez, voltamos lá no exemplo da moça que foi criada e tem até um perfil lá no Instagram. O objetivo é responder às perguntas de tal forma que as pessoas tenham a impressão de estar conversando com outra pessoa e não com um programa de computador. Mais uma vez, também a gente se refere aqui ao teste de Turing, que ele fala tanto mais será inteligente um sistema quando você olha para ele e não sabe dizer se é um sistema ou um ser humano. Você interage e não sabe fazer uma diferenciação. Isso na área da saúde está representando algo bastante importante, vamos colocar assim. Monitoramento remoto e saúde digital. Coletar dados remotamente em tempo real sobre condições específicas do paciente, tornando o atendimento muito mais proativo e eficiente. Tudo isso por meio do uso de dispositivos conectados e sensores. Você pode falar aí sobre chips, né, subcutâneos, ou sobre aqueles relógios que já existem, né, o smartwatch, mas muito mais avançado, fazendo um controle ali online, níveis de insulina para diabéticos, os hipertensos também vão poder ter um controle, várias coisas. Poderá até ministrar remédios mesmo, né, soltar remotamente à distância, ter ali uma carga, por exemplo, de insulina que é injetada naquele momento no corpo do paciente. Então você tem várias possibilidades aí. Descoberta de medicamentos. A inteligência artificial ela pode ter um papel relevante na descoberta de novos medicamentos e mesmo na avaliação muito mais rápida da sua eficiência ou da sua eficácia. Eis que, afinal de contas, tem capacidade de analisar com grande rapidez, inclusive, um conjunto de dados muito grande. E nesse aspecto, a inteligência artificial pode ser extremamente útil.
essa capacidade de analisar muitos dados e muito rapidamente para dar uma resposta efetiva, muito bem fundamentada. Olha, vai por aqui, vai por ali, ela analisou muitos dados, né? Chegou naquela conclusão. Ela pode até ser programada para dizer, eu analisei tantos dados, essa massa aqui de dados, essa quantidade. Ela pode ser programada para isso. Treinamento médico. Utilização de simulações e ambientes virtuais para treinar profissionais de saúde, melhorando suas habilidades clínicas e oferecendo experiências práticas. Então, o treinamento médico pode avançar muito com a inteligência artificial. Gestão de dados e registros eletrônicos de saúde, otimização da gestão de registros médicos eletrônicos por meio de IA, para melhorar a organização, a acessibilidade e a análise de dados, facilitando a tomada de decisões clínicas. Prevenção e triagem, desenvolvimento de modelos preditivos para identificar riscos de doença e realizar triagens preventivas, ajudando na intervenção precoce e na promoção da saúde. Então você vai poder se adiantar em relação a aspectos que estão ali sendo processados. Otimização de processos hospitalares, implementação de sistemas de inteligência artificial para otimizar a gestão do fluxo de pacientes, alocação de recursos e planejamento de procedimentos cirúrgicos. Isso aqui impacta muito na gestão hospitalar, essa questão aqui da otimização de processos hospitalares. Como ocupar melhor aquele espaço, como utilizar melhor os recursos disponíveis, de uma maneira racional, mais econômica, mais efetiva. Tudo isso a inteligência também pode ajudar. Desafio da ética, privacidade de dados e LGPD. Desenvolvimento de abordagens éticas e seguras para o uso de dados da saúde, garantindo a privacidade e a confidencialidade das informações do paciente. Realmente, mas aqui você tem que programar a máquina, a inteligência artificial, para que ela observe aqueles parâmetros que um ser humano programou. Quer dizer, a LGPD foi uma lei criada por seres humanos. Então, ela vai se pautar pelo que está escrito ali. Você alimenta aquela inteligência com aqueles dados, a informação da lei, e ela vai se pautar por isso. Cirurgias assistidas por robô, falei sobre isso já, são uma realidade e têm sido utilizadas em diversas áreas da medicina. Essa abordagem, conhecida como cirurgia robótica, envolve o uso de sistemas robóticos para auxiliar aos cirurgiões em procedimentos médicos. A cirurgia assistida por robôs oferece benefícios como precisão aprimorada, visão tridimensional, menor invasividade e recuperação mais rápida para os pacientes. Mas tem problemas ainda, é o que eu digo, né? Ainda é algo feito assim, é feito por robô, mas com um ser humano ali fazendo uma fiscalização, acompanhando como é que aquilo está se desenvolvendo, tá certo? Embora as aplicações da inteligência artificial na saúde ofereçam oportunidades significativas, é fundamental abordar desafios relacionados à interpretação dos modelos, ética, segurança e regulamentação para garantir o uso responsável dessa tecnologia, que eu acho que é, na verdade, um dos maiores desafios. O desenvolvimento da inteligência artificial é uma jornada contínua, com desafios técnicos e éticos significativos. As pesquisas e inovações nesta área continuam a moldar a forma como interagimos com a tecnologia e como ela pode melhorar a nossa vida cotidiana. Portanto, a gente tem aí essa questão relacionada, né, à questão da inteligência artificial. Pessoal, chegando aqui ao fecho dessa aula, eu quero fazer um voo de águia em várias coisas que a gente viu nesse curso, nas aulas todas. Fizemos um histórico sobre a evolução da sociedade, vimos como é que isso se deu, sabe aquela coisa de sair da riqueza da terra, foi para a tecnologia. Depois nós vimos as problemáticas relacionadas a fake news. Tangenciamos, né, mencionamos a questão das teorias conspiratórias, mas muito mais a questão da fake news, aquela questão da bolha ideológica, do filtro bolha, que a gente mencionou vários aspectos, lá do Parisier, aquele pesquisador, né, judeu. Falamos também sobre as questões, os desdobramentos jurídicos que a gente tem em relação também a redes sociais. Falamos sobre a questão da manifestação na área médica, especificamente nas redes sociais e tudo mais, mas não só da área médica. Nós usamos a área médica como uma referência, como um exemplo, né? Mas para muitas outras áreas a gente precisa também prestar atenção. A própria área jurídica
você não pode sair por aí dando consulta, né, via internet, via rede social, por exemplo. Você pode se manifestar por temas, né, mas, e aquela coisa, ligue agora, resolvemos o seu problema, recuperamos o seu dinheiro, não cabe fazer isso com um profissional da área jurídica, tem limites. Até chegarmos aqui na inteligência artificial, que essa questão, a sociedade da informação agora está muito diante, né, de uma excelente oportunidade, mas também de um enorme desafio ligado à questão da inteligência artificial. Bom, pessoal, então agora, dado esse fecho, feito esse apanhado, nos resta irmos para o nosso quiz, que serve para a gente sedimentar conhecimentos que foram aí disseminados por todas as aulas, né? E eu acho que o quiz é bem interessante para a gente consolidar esses conhecimentos. Vamos lá dar uma olhada? Vamos ver aqui a primeira questão. A chamada dependência da internet é hoje classificada como um A. Transtorno obsessivo compulsivo, B. Transtorno do espectro autista, C. Síndrome de Massey-Ferguson, D. Transtorno relacionado ao uso de jogos eletrônicos e internet. Qual você acha que é a resposta mais adequada para essa questão? Letra D de dado. Veja, até pela exclusão, né, pessoal? Síndrome de Massey-Ferguson, isso aí realmente foi uma colocação para ser eliminada mesmo, né? Espectro autista também não é o caso, obsessivo compulsivo também não. Então, já é catalogado como transtorno relacionado ao uso de jogos eletrônicos e internet. Então, pessoal, vamos agora para a nossa segunda questão desse nosso quiz. Vamos lá. Muitos podem sofrer de nomofobia, ou seja, o medo inconsciente de se ver privado do aparelho celular ou de dispositivos eletrônicos similares. O raciocínio se mostra totalmente incorreto, A. B, totalmente correto, C, parcialmente correto, sua menção a medo está errada, D, parcialmente correto, sua menção a inconsciente está errada. E aí, meus amigos, minhas amigas, o que vocês acham que é a resposta correta, mais adequada? Pensa um pouquinho, mas está fácil de responder essa, hein? Vamos ver a resposta? Totalmente correto, né? Claro, a nomofobia foi falado, é justamente esse medo de se ver privado do acesso à internet, especialmente via celular, via dispositivos móveis, ok? Vamos para a terceira questão. Que alternativa abaixo indica um benefício trazido pela internet? Então vamos lá. A, facilidade de pesquisa. B, tarifas gratuitas. C, economia de energia. D, proteção às crianças. Também está fácil essa, hein, pessoal? Vamos matar com facilidade. Qual que é a resposta adequada ou correta nesse contexto? Vamos dar uma olhada? Facilidade de pesquisa. Nós vimos isso na aula, que a internet, um dos benefícios é facilidade de pesquisa. Pensem que antigamente era tudo numa biblioteca, livros físicos e tal. Hoje em dia você tem muito mais facilidade para pesquisar qualquer tema que você queira para achar uma solução para um problema que você tenha ou esteja buscando uma resolução para aquilo, ok? Bom, pessoal, chegamos ao final dessa jornada. Mais uma vez, se você quiser acessar mais conteúdos meus, eu peço que você entre lá no www.Instituto Convicção, sem ser cedilha, sem tio, institutoconvicção.com.br. E também uma dica que eu te dou, esse Instituto Convicção tem muitos outros materiais de muitos outros pesquisadores, mas vá lá, prestigie, é bem legal. Você pode se inscrever, receber newsletter e tudo mais. E em relação a essas aulas todas que nós assistimos, assista quantas vezes você quiser, pega lá seu bloco de notas, faz uma anotação, destaca os pontos principais, vai te ajudar muito a fixar o conhecimento, tá certo? E da minha parte eu só posso agradecer à TV Justiça pelo prestígio, pela lembrança do meu nome, a você que permaneceu comigo nessa jornada toda de todas essas aulas, e a gente se encontra numa próxima jornada, num próximo conjunto de aulas, se Deus quiser, e até uma próxima. Pessoal, um abraço, valeu, tchau, tchau. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br.
ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.